agora a gente vai falar ao vivo com o Guilherme Campos, né? O Guilherme está com um especialista que fala sobre essas regras de segurança no balonismo. O pessoal é aqui de Cravinhos, né? Que inclusive, olha só, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, né? Diz que o balonismo é uma prática desportiva considerada de alto risco e ocorre por conta, né, do risco dos envolvidos. Agora, ô Gui, como é que o especialista pode explicar para a gente? Eu estou vendo aí que você está no lugar, tem aí os cestos, né? Como é que ele pode explicar para a gente sobre os detalhes também do que aconteceu nos acidentes, possíveis falhas? E como é que o esporte aí, né, essa prática desportiva pode ser de fato segura, né? Para que as pessoas possam aproveitar aí só o melhor. Vamos explicar tudo agora, Pasquim. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós estamos em um hangar de balão que fica em Cravinhos. E eu estou aqui com o Jonathan Padula, que é piloto de balão há 16 anos. Ele vive o balonismo há 23 anos e vai contar para a gente um pouco sobre esse esporte que é o balão. Jonathan, é um esporte seguro? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, é um esporte seguro. É estatisticamente comprovado pela FAI, que é a Federação Aeronáutica Internacional, como a aeronave mais segura que tem, né? Existe índice de acidente baixíssimo no mundo inteiro, né? Além de ser seguro, é mágico voar de balão, né? Então, o que vem ocorrendo aí são acontecimentos de diversas irregularidades e que acaba causando os acidentes, né? E o balonismo no Brasil, ele vem tendo uma crescente muito grande, principalmente pós-pandemia, né? E tudo que cresce, eu sou formado em turismo, me especializei em turismo de aventura, então antes do balão, né, eu já mexia com turismo de aventura, rapel, tirolesa, arvorismo, parede escalada, e quem se lembra do boom de 2000, quando o ecoturismo começou no Brasil, teve várias intercorrências, né, no Brasil, né, de esportes de aventura, e o balonismo, que está agora tendo uma crescente muito grande, né, também está tendo algumas intercorrências, mas independente disso daí, continua sendo a aeronave mais segura que tem. Daqui a pouco vamos falar sobre essas irregularidades. Agora, vamos mostrar como funciona um balão para quem está acompanhando a gente? Vamos lá? Então vamos lá. Sim. Eu vou chegar mais perto de você aqui, o nosso cinegrafista vai do outro lado. Vamos lá, então, como funciona, né? Como o balão vai para o céu? O balão ele é dividido em 3 compartimentos, né? A gente tem o cesto, que é um conjunto que vem os cilindros aqui, tá? O cesto é de Vime, né? Um cesto que absorve impacto, é seguro, resistente. A gente tem um maçarico, que é praticamente o motor do balão. E a gente tem um envelope, né? Que é um envelope aqui, que é o balão onde Aquele balão colorido. Isso, colorido, que é onde que acondiciona o ar quente. O balão é pura física, né? Então o ar quente ele é mais leve que o ar, então é o que faz ele flutuar. Aí depende do tamanho de balão, né? E você leva 3, 6, 8, 10, 12, 14, 24 passageiros, mas tudo vai mudar de acordo com a capacidade do balão. Então, um balão pequeno igual esse são 3.000 metros cúbicos, é o piloto e mais 3 pessoas. Como você tem um balão de 9.000 metros cúbicos, que é o piloto e mais 14 pessoas. E aí vai aqui o cilindro, e aí como você vai fazer para acender aqui esse maçarico? Assim, ó, Tem como você acender pra gente? Claro. Então vamos lá, vamos mostrar ao vivo no Balão Geral. É um funcionamento bem simples do balão. A gente tem aqui um pilotinho que a gente fala, que ele fica aceso. A gente acende aqui, ele vai ficar com essa chama acesa. Então, conforme a gente aciona esses gatilhos aqui, o gás sai, pega esse fogo, ele faz aquela labareda onde ele esquenta o envelope, né? Que aquecendo esse ar, ele vai subir e vai flutuar sobre as nuvens. Agora, o que teria acontecido nesse acidente? Porque pegou fogo, as pessoas falaram até que o fogo começou pela parte de baixo aqui no cesto. Não se sabe muito, né? Uma hipótese até que o piloto falou, não tenho como precisar isso, mas ele falou que poderia ser um maçariquinho auxiliar que nós usamos às vezes para voar. Você tem aí esse auxiliar para mostrar? Eu tenho. Quando de repente falha ali o maçarico, você usa esse equipamento. Tem vários acendedores, né? A gente tem esse acendedor aqui, né? Que se caso falhar, vamos supor, a gente tenta, às vezes nossa, aqui no caso acende lá, você usa esse equipamento. Acendi. Certo.
de repente pode ter caído. No caso que pode ter caído, o que a gente geralmente usa é esse maçariquinho. Ah, entendi. Né, com essa latinha. Então, os outros modelos que eu mostrei aqui, isso eu não tô... Claro, pode ter acontecido. Porque as pessoas falaram que o fogo começou pela parte de baixo. Isso aqui pode ter caído, aceso. É possível ter o fogo ocorrido de cima para baixo, tá? Mas são hipóteses, até hipóteses que o piloto falou. Isso aqui, ao cair, por exemplo, entra em contato com essa capa aqui desse cilindro. Ó. Esse sistema aqui, ele não desliga sozinho. Então, né, de repente, ó, tá vendo? Às vezes o cara, na hora da decolagem, deixou cair, ele caiu aceso, foi onde que propagou o fogo no cesto, que é de madeira, é de vime. A gente tem os tecidos de proteção do cilindro. Tudo pega fogo com facilidade. Pega fogo. Pode ser que tenha ocorrido isso, tá? Mas foi uma fatalidade, né? Muito difícil, nunca ocorreu isso, é a primeira vez, né? Pode, às vezes, acontecer alguma falha de um equipamento mal revisionado, tudo, mas dessa forma que aconteceu, né, pode ter sido isso daí. Ô, Jonathan, desce aqui agora pra gente continuar conversando, porque é o seguinte, aí você estava me dizendo que quando o balão, né, tocou, né, o solo, a orientação do piloto foi para todo mundo pular. Mas acabou que algumas pessoas não conseguiram e o balão subiu mais uma vez. O que o piloto poderia ter feito? Na verdade, ele poderia, né? Até difícil falar, mas poderia ter. A gente tem um TAP, que é um sistema de paraquedas, né? Que fica em cima do balão. Ele poderia ter puxado essa corda, aberto esse buraco que fica lá em cima para esvaziar o balão, impedindo que o balão subisse. Né? Mas é só ele, só quem estava lá para saber o que aconteceu, a providência que ele poderia tomar, né? É importante frisar muito o preparo do piloto para certas situações de risco, né? O balão, ele é seguro, muito, muito seguro, porém existe risco, como tudo na vida, ainda mais se tratando de aventura, né? O esporte de aventura existe risco, você vai fazer um rapel, você vai andar de um quadriciclo, você vai andar a cavalo, tem o risco, né? O balão não vai ser diferente, é um esporte de aventura. Então, assim, os profissionais que vivem do balão, ele tem que ser profissional do balão, ele tem que estar... vendo o balonismo. Tem que ter uma... Né, saber muito o que está fazendo, para a hora que acontecer qualquer adversidade, você está preparado, né, para tomar uma decisão correta e salvar vidas ou sair de uma situação de risco com êxito, né? Nessa linha aí, vamos até falar de algumas irregularidades que estão acontecendo. A gente estava conversando um pouco antes da nossa participação ao vivo. Mostra aqui então o documento, ó, porque para ser piloto de balão é preciso ter um documento que é o brevet, certo? Brevet. Aqui a gente tá impresso, né? Mas você entra no QR Code ali, você consegue ver, né? A gente tem uma licença, piloto de balão tripulado, né? A gente, a cada 3 anos, a gente tem que fazer um voo recheque, né? E também a cada 3 anos fazer uma bateria de exames, que é o CMA, né? Que é o Certificado Médico Aeronáutico. E o que está acontecendo aí com alguns pilotos? O Brasil, ele tem uma crescente muito grande pós-pandemia nos voos de balão, né? É um atrativo turístico muito forte. Porém, né, muitas empresas cresceram demais, cresceu o número de pilotos no Brasil e muitos às vezes não estão seguindo certas regras, certas normativas e estão pegando balões gigantescos, ônibus, né, voadores para fazer voos sem ter mínima prática para se voar. Não digo todos, existem milhares de empresas aí no Brasil, né, que estão seguindo normativas, que têm um brevet, que tem um estilo de vida, né? Ser piloto de balão tem um estilo de vida. Então, o meu estilo de vida, você tem que dormir cedo, se alimentar bem, ser praticamente um atleta. Isso conta muito até na hora de tomar certas decisões, né? Numa situação de risco, né? Então, dessa crescente, como todos os esportes, teve essa crescente no balonismo, então passou despercebido e eu acho que a fiscalização, a mudanças, né? E agora essas regras, infelizmente aconteceu esse imprevisto, mas eu acho que vai melhorar muito, né? E vale lembrar que quem quiser fazer um voo de balão tem que procurar um profissional capacitado, uma empresa que segue, né, as normativas. As normativas existem, né? O balão, se eu mostrar que ele tem CMA, que é o CMA não, a CAG, né, o registro aeronáutico, tem seguro. Então, a autorização de voo experimental, tem toda uma... o registro aeronáutico brasileiro. Jonathan, então para a gente encerrar, a orientação é para quem de repente tem vontade de voar de balão, é procurar exatamente a empresa que vai realizar esse serviço,
tentar tirar todas as informações, se o piloto tem, por exemplo, o brevet, essa orientação, porque é difícil ter uma fiscalização. Então, as pessoas podem ser essas pessoas que vão fiscalizar aí o balonismo no Brasil. Isso, o próprio passageiro mesmo, ele vê, hoje você tem um Instagram, você tem um site, né? Você tem a vivência, hoje você vai no Instagram, você vê quanto tempo o cara tem fotos postando lá, qual é a quantidade de voos que o cara faz, como é que ele opera, onde ele opera, depoimentos de passageiros, né? Algumas avaliações. Então é muito importante isso, o próprio passageiro. Uma coisa que eu digo muito, valor não, uma coisa não combina. Barato com qualidade. A aviação, é caríssimo você ser um piloto de balão hoje. Hoje, para você tirar um brevet, está na casa dos R$80 mil, né? Então é caro você se tornar um piloto de balão, né? Uma aeronave dessa aqui, com 14 passageiros, é coisa de R$250 mil. Então, não tem como você ter uma aeronave grande, com toda a tecnologia que a gente tem hoje. A gente tem grandes fábricas de balões top no mundo, reconhecida mundialmente, né? Que fabrica desde o envelope, cesto, maçarico, cilindro, né? Não pode ser o cara cobrar barato para fazer uma operação dessa. Além do equipamento, a gente tem uma estrutura, caminhonete, van para trazer os passageiros, né? Você tem o custo do combustível, o custo de manutenção, o próprio custo para você manter o seu brevet em dia, né? Os seus exames médicos em dias. Então, assim, você vai voar, você pode ser o fiscalizador, chegar... Pô, você já voou com aquela empresa, ir lá ver se ela tem várias horas de voo, como é que o piloto se comporta. Isso é muito importante, porque em todo ramo, não é só no balonismo, qualquer ramo hoje profissional, você tem os bons e os ruins, né? Cabe cada um que for contratar o serviço saber quem está contratando ou não. Tá certo. Jonathan, obrigado pela entrevista. Pasquim, eu volto com você aí no estúdio. Gui, muito obrigado. Agradeço aí ao Jonathan pelos esclarecimentos. É claro que a gente sabe, né, que, como foi dito aí, qualquer esporte, qualquer situação envolve riscos. Mas é que nas últimas semanas, né, a gente teve primeiro aquele caso aqui no interior de São Paulo, com a morte daquela mulher que estava grávida. Depois, agora, esse final de semana, esse caso em Santa Catarina. E isso acaba chamando muita atenção. Inclusive, o Ministério do Turismo vai agora chamar aí entidades responsáveis pela prática do balonismo, porque eles querem regulamentar, fazer algumas mudanças aí nesse processo. Mas claro que sempre, se você for fazer um passeio, tem que procurar uma empresa que tenha aí o registro, que esteja válido, né, que te traga segurança, que os pilotos aí, eles sejam pessoas que possam estar prontas para qualquer tipo de intervenção. Porque o que todo mundo quer, certamente, é subir ali no balão, ver aquela paisagem bonita, fazer o registro. Ninguém quer que o balão caia, obviamente, né? Mas para isso, é claro, que precisa envolver profissionais que sejam qualificados para trazer só alegria num momento como esse.